Então, se eu tivesse que começar do zero no game dev hoje, se eu perdesse todo o meu conhecimento, e toda a minha experiência e tivesse que começar agora em 2026, o que eu faria diferente, o que eu não faria diferente? Então, para início de conversa, eu sou o Jones Gonçalves, eu tenho 17 anos para mais, 17 para 18 anos como desenvolvedor de software, 10 deles, 10 para 11 voltados para sistema, 6 para 7 voltados para jogos. Já trabalhei em empresas como Square Enix Montreal, nos jogos Hitman Mobile. Uh, já trabalhei na Wargaming.net, no Steel Hunters. Trabalhei em outros jogos que eu tenho NDA e não posso falar sobre o projeto. Então, eu tenho alguma experiência tanto com Unity quanto com Unreal. Eu já trabalhei no Profane, entre outros projetos. Então, depois de anos trabalhando com engines ali como a Unity, a Unreal, lançando projetos, cometendo meus erros, vendo os meus projetos pessoais não saírem da gaveta, não sendo terminados, e os que eu terminei e consegui lançar ainda fracassarem por um ou outro problema, então eu aprendi algumas coisas que eu definitivamente faria diferente se eu estivesse começando hoje, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui qual seria o caminho que eu seguiria para aprender game dev e para me inserir no mercado de trabalho. O primeiro erro de quem começa é querer fazer um jogo grande, certo? Tu quer fazer um MMO, tu quer fazer um GTA, um jogo estilo GTA, um RPG gigante, cheio de conteúdo, mas é claro que o indie não vai ter todo esse tempo e não vai poder fazer uma coisa tão rebuscada assim. Então, o que leva muitas vezes a tua frustração, porque tu vai começar a fazer e aí aquilo vai começar a dar dor de cabeça, vai começar a dar muito trabalho, tu não vai conseguir terminar, vai engavetar e vai para o próximo projeto. Isso aconteceu bastante comigo. Eu tenho muitos projetos engavetados, muitos projetos que eu vi ali que seriam grandes projetos, escopos gigantescos e que nunca saíram do papel. Então, eu não faria isso. Eu começaria com... O meu objetivo seria terminar jogos pequenos. Começar e terminar jogos pequenos. Então, esse seria o meu grande objetivo no início, certo? E eu aprenderia apenas uma engine. Hoje eu aprendi tanto a Unity quanto a Unreal, mas para começar, eu começaria com uma delas. Tudo depende do tipo de jogo que tu vai desenvolver, tu vai atrás de uma ou de outra. Se você vai começar como desenvolvedor no Brasil, a maior parte das empresas, a maior parte dos estúdios utiliza Unity. Se tu pensa em desenvolver coisas para trabalhar para o exterior, grande parte dos estúdios utiliza Unreal ou utiliza a própria engine em C++. Então, aprender uma linguagem C++ ou C Sharp, aprender uma engine Unity ou Unreal. É claro que como tu vai iniciar como júnior e não vai iniciar direto para o exterior, aprender a Unity seria o melhor caminho. Porque seria o melhor caminho a seguir, porque tu teria mais oportunidades aqui no Brasil de trabalhar para algum estúdio. Mas se tu quer desenvolver os teus jogos, ser um indie, tem a possibilidade de ser um indie, eu iria para Unreal, certo? Porque daí depois eu já teria experiência na Unreal para tentar alguma coisa lá fora. Então, eu escolheria uma das duas engines, dependendo do que eu gostaria de fazer, e iria trabalhar apenas nela, fazer todos os meus pequenos projetos nela, para mostrar também que eu já sei desenvolver as coisas nela, já sei
a minha câmera fica mexendo porque eu fico mexendo a mesa e ela está no monitor. Então, eu já saberia mexer nela, já saberia trabalhar com ela, então esse seria um dos meus passos, certo? Ah, e aí, para os meus projetos, eu começaria copiando pequenos jogos. Algo que ajuda muito a aprender é recriar pequenos jogos. Então, ali, fazer um Flappy Bird, um Pong, um Tetris. ah, e aí, já esses jogos me ensinariam ali a pegar a parte de input, colisão, UI, game loop, pontuação, alguma coisa de gameplay, o que cria uma fundação técnica. Então, para começar o desenvolvimento, para começar a aprender, você é bom pegar esses jogos pequenos, jogos que são rápidos de começar e terminar, e ir fazendo eles para ir aprendendo até que você se sinta bom. Agora eu estou confortável de começar um jogo meu, então vamos pegar um jogo simples também, vai ser o meu jogo e tal, e fazer ele do início ao fim, certo? Outra coisa que eu faria, eu aprenderia o mínimo de arte possível. Eu sou desenvolvedor, eu não sou um artista, então é um erro bem comum achar que tu precisa ser um artista para ser um desenvolvedor de jogos. Não, se eu fosse começar hoje, eu pegaria assets gratuitos, placeholders, utilizaria formas simples como quadrados, cubos, triângulos, tipo o Impossible Game, e faria alguma coisa para aprender sobre gameplay e programação, não para fazer uma arte incrível, mas para fazer pequenos projetos. Outra coisa que eu focaria em terminar jogos, como eu já disse, o meu drive está cheio de jogos que estão arquivados. Então, meus repositórios também, eu tenho uma infinidade, eu tenho uns 15 repositórios de jogos que eu nunca terminei, e eu não focaria em fazer isso, eu focaria em terminar jogos. Então, muita gente começa ali a fazer os jogos e pouquíssimas pessoas terminam os seus projetos. Então, se eu estivesse começando hoje, eu faria algo como 10 jogos pequenos, cada um em poucas semanas. Aquela coisa de tu começar um desafio, um jogo por semana durante um ano, esse desafio é perfeito. Ou então um jogo por mês durante um ano é o desafio perfeito para aprender e se colocar no mercado de jogos. Eu aprenderia o básico de marketing cedo também, o básico assim para poder fazer a descoberta dos meus jogos e tudo mais. Então, fazer o jogo, desenvolver o jogo é só a metade do trabalho. A outra metade é tu conseguir fazer com que o teu jogo tenha visibilidade, tenha vida e tal. Então, eu tentaria aprender o básico de marketing cedo, ali como criar devlog, como mostrar gameplay, como divulgar o jogo, como criar um trailer mais ou menos, porque isso faz bastante diferença quando tu vai lançar o teu jogo. Então eu estudaria um pouco de marketing como um indie, né? Eu estudaria um pouco de marketing para mostrar que os meus projetos tiveram sucesso ou não. Outra coisa que eu faria, eu estudaria jogos que deram certo. Então, analisar jogos que venderam bem, perguntar por que esse jogo funciona, qual o hook desse jogo, qual é o diferencial, porque os jogos de sucesso eles têm ideias simples, mas que são bem executadas. Outra coisa legal de fazer é pegar pequenas mecânicas de dentro de jogos e replicar elas, até só para aprender a desenvolver mecânicas. Então, isso é legal de fazer também. Não que seja uma coisa obrigatória de se fazer, mas é uma coisa legal de se fazer. Outra coisa, como sempre, bater nessa tecla, é evitar o escopo gigante, que é o problema do game dev, é o escopo. Então, se eu não tenho uma equipe, se eu não tenho uma equipe grande, eu não vou querer fazer um jogo gigante. Então, se eu tivesse começando hoje, eu sempre me perguntaria qual é a menor versão possível desse jogo que eu quero fazer. Porque isso ajuda a terminar os projetos. E o que a maioria do pessoal esbarra é em terminar projetos. Começar e não terminar. Outra coisa, eu publicaria coisas o mais cedo possível. Como eu disse, eu tenho experiência de
quase 12 anos em sistemas. Nesses 12 anos, eu aprendi bastante coisa de desenvolvimento, né? C#, C++, mas também eu ficava fazendo coisas em paralelo em game development, certo? Mas eu nunca lancei nada nesses 12 anos. Eu fui lançar o meu primeiro jogo na Steam o ano passado. Eu tenho um outro jogo que não foi lançado, além do Eternal Survivor, que está na Steam, mas eu nunca lancei ele porque o escopo era gigante. E eu acabei me complicando para desenvolver e para publicar ele. Então, eu publicaria coisas mais cedo, publicaria projetos mais cedo e também na relação do projeto em si, começar a publicar coisas sobre o meu projeto o mais rápido possível, tipo vídeos, GIFs, progressos, devlogs, porque isso ajuda a receber feedback do pessoal, ajuda a melhorar o jogo e ajuda a criar audiência. Então essas coisas eu faria. Então, concluindo aqui, para não me estender muito, talvez eu tenha enrolado demais, talvez não seja isso que você queria escutar sobre o que eu começaria. Então, se eu tivesse que começar a trabalhar com game dev do zero hoje, eu não tentaria fazer o jogo perfeito. Não. Eu tentaria aprender rápido, terminar projetos e melhorar a cada projeto que eu terminei. Porque no fim das contas, a habilidade mais importante de um desenvolvedor de jogos não é fazer sistema complexo, é terminar os jogos. E assim, se você está fazendo jogos, eu tenho aquela curiosidade sempre, qual foi o maior erro que você já cometeu no desenvolvimento? Comenta aí. E também, dá teu like, se tu gosta desse tipo de vídeo, me avisa. Eu tô olhando bastante para a janela porque vai cair uma tempestade agora. Tá relampeando bastante, tá trovejando, talvez acabe a luz enquanto eu tô gravando, mas ok, faz parte. Beleza, guys? Eu vou saindo aqui e até os próximos vídeos.